mesmo? Vem cá. Peraí, deixa eu ir pro outro lado aí. Você que tá aí, eu vou chamar vocês. Ô, cameraman, segura aqui, por favor. Agora eu pego pra você, vem. Hoje eu estou aqui na escola Ibrahim Nobre para mostrar um pouquinho para vocês sobre como está o pensamento crítico dos alunos, dos professores, para ver se o pessoal tá vendo filmes, séries, entre outras coisas. E você sabe que é muito importante no dia de hoje. Através dessas séries, filmes e livros, você consegue trazer um pensamento crítico, você consegue ter outras visões. E vamos lá conversar com alguns alunos para ver se eles estão tendo um pensamento crítico, sim ou não. Agora fica a questão aí pra vocês, se você acha que estão tendo ou não. Vamos gravar. Senhora, a senhora gravou, dá licença? Senhora, a senhora é funcionária da... Agora acabou a vergonha, gente, porque aqui tá na escola já. Daqui a pouco eu vou trazer os entrevistados. E é isso, vamos! Oi, pessoal. Hoje estou com um entrevistado importantíssimo. Olha ele. Olá, qual é o seu nome? Meu nome é Ibrahim Nobre. Ah, nossa, que nome. O nome dele tá até aqui, ó, no crachá. Ai, quantos anos você tem, Ibrahim? Eu não quero entregar minha idade, não. Uou, pra quem não sabe, ele tá com vergonha de, né? Mas, ó, tem aqui a data que ele morreu e a data que ele nasceu. Agora fica com você. Não, que ele morreu não. Porque ele está vivo, tá? É isso aí. Então, né, Ibrahim? Me fale um pouco sobre o espaço, né? Que espaço? Imagine você ter um nome e o nome da escola. O que você tem a dizer? Realmente é muito gratificante. Realmente importantíssimo. Ai, que ódio, velho! Segue. Gente, acontece. De verdade, o que dizer do Ibrahim Nobre? Um homem de poucas palavras. Quer falar não mais nada, não? Quero não. Tchau. Tá com vergonha, gente. É isso. Hoje eu tô com a entrevistada Renata, Lucas, João, Felipe, José Henrique, Gemima Preda, Clara, Luísa, Ana Carolina. Victoria Marcondes. Quantos anos você tem? 57. tenho 25 anos, Eu tenho 17. tenho 18. 16. 43. Oh, que isso, ó. Belíssima. eu tenho 16 anos. Tenho 17. 17. Eu tenho 17 anos. Fale algo, uma série, um filme, um poema que trouxe uma importância pra você e como mexeu com você. Eu vou falar de Matrix. Tá, eu vou falar da série Sob Pressão. Bom, o filme, foram vários filmes na verdade, é uma trilogia, Jogos Vorazes. Bom, eu acho que uma série que mexeu comigo foi um dorama. É Uma Dose Diária de Sol o nome. Bom dia, Verônica. Olha, uma série que mexeu muito comigo foi Os Olhos que Condenam. Eu gostei bastante da Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. O Amor Natural de Carlos Drummond de Andrade. Uou, nome forte, hein? O filme que mexeu muito comigo foi Milagres do Paraíso. Nome interessante. O porquê? Que hoje a gente estava falando sobre Matrix. E que, na verdade, as pessoas pensam que ele é só um filme sobre tecnologia. Mas ele tem muito de filosofia. A história do Matrix é que a energia solar acaba por uma série de guerras e conflitos. E as máquinas dominam o mundo. Mas elas precisam de energia. Então, de onde que elas vão tirar energia? De nós, humanos. Então, os humanos têm instalado um chip neles e é de onde as máquinas tiram energia. Mas isso tem um fundo filosófico muito importante, porque é o começo da história da filosofia. Então, não é um filme só sobre ficção científica, nem só sobre física quântica, nem só sobre filosofia. É tudo, de tudo um pouco.
todo mundo deveria assistir. Que é uma série médica, tá? Eu ainda tô terminando de assistir, eu tô na última temporada, mas eu recomendo muito, porque além de todo o drama de ser uma série médica, igual as séries famosas que a gente conhece, é uma série que passa no Brasil, em hospitais públicos do Brasil. Então mostra, além de todo esse romance, de todo esse drama, mostra dos problemas que os hospitais enfrentam, como falta de estrutura, verba, também tem uma crítica social muito grande em relação às políticas públicas do país, então as leis, a corrupção também, tem algumas cenas de corrupção que são bem legais. Então, além de todo o drama, a gente também tem uma reflexão sobre o nosso país de um outro ponto de vista que a gente não está acostumado. Então... Bom, eu acredito que esse filme mexeu comigo porque ele trata de um assunto bastante importante, que é sobre governos autoritários e governos que te oprimem. E o filme, ele traz uma rebelião contra esse sistema que oprime tanto a população. Fala bastante também sobre desigualdade social, sobre a falta de direitos humanos, a falta da luta da sociedade contra esses governos. E recentemente, no Brasil, pelo cenário que a gente acompanhou, nos últimos anos, ter um governo autoritário no poder é realmente algo que pode prejudicar a população, E filmes falarem sobre isso, sobre a população tomar a frente, sobre a população sair desse lugar de inércia que ela se encontra, pode melhorar a situação do povo. Bom, pra mim foi muito importante e impactante porque é uma série que ela retrata sobre saúde mental. Então eu acho que nessa fase da adolescência que a gente está vivendo, ou que a gente vive, ao decorrer da nossa vida, eu acho que é muito importante a gente fazer ênfase sobre a saúde mental, porque eu acho que na vida do adolescente, nessa fase de adolescência, em específico, a gente tem diversas emoções que a gente não vai saber lidar e o que acaba frustrando a gente e causando diversos problemas mentais. Então eu acho que é muito importante ter essa ressalva. Ela mexeu comigo porque mostra outro tipo de realidade, uma que eu ainda não presenciei. E a importância dela porque ela mostra um lado diferente da realidade. Tipo, tráfico de mulheres, abuso sexual e entre outros. É difícil responder essa questão porque eu gosto bastante de ler, Então vou falar o último que eu li, que mexeu bastante comigo, que é da escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, e ela escreve sobre, o foco dela é a cultura e mostrar uma parte histórica da Nigéria. E esse último que eu li, é o Meio Sol Amarelo, fala da guerra que teve na Nigéria, da independência da Nigéria em 1960, 1970. E mexeu comigo porque mostra uma versão de pessoas, a gente tem um estereótipo de que é África, negro, todo mundo é muito pobre, e os personagens centrais eram pessoas ricas que chegaram ao governo fazendo corrupção que nem o mundo inteiro, e aí por causa da guerra elas perdem menos a dignidade. São duas irmãs gêmeas que elas têm a vida, no começo se separam elas, mas por causa da guerra acabam unindo, e é muito marcante. Eu acho que o nome da série é essa, não tenho certeza, mas foi um filme que me impactou muito porque baseadas em fatos reais de 5 garotos, eu acho mais ou menos, 5 garotos negros que foram acusados injustamente de um crime que eles não cometeram e mostrou como as pessoas negras sofrem, tanto no passado como agora, mostrou a injustiça, a corrupção que acontece atrás, até mesmo no julgamento em si, e mesmo com provas onde mostravam que eles não eram culpados, eles acabaram sendo culpados e perderam praticamente todos os anos de vida deles. Eles foram culpados quando eles eram adolescentes. E aí eles ficaram até, uns 30 anos de idade, na cadeia, e teve um que meio que sofreu mais que outros, que foi agredido dentro da cela, entre outras coisas. Então foi um filme que mexeu muito comigo, no entanto que quando acabou os meus olhos estavam desse tamanho de tão inchados. Assim. Mas foi um filme que me impactou muito e que acabou trazendo uma crítica, pra gente. Com certeza. Ter mais empatia pelo próximo e ficar muito bravo, essa é a questão. Foi um livro que eu li por causa do vestibular, mas ele é um livro muito bonito, ele fala sobre ancestralidade, enfim, cada capítulo é uma história diferente, ele é um livro muito legal.
Recomendo a leitura, não só pelo vestibular, mas porque ele é um livro muito bom para você repensar sobre toda a sua cultura e... Sim. É isso. Por que ele realmente mexeu com você? Você falou sobre vestibular e tudo mais, mas o que te trouxe através disso? Ele fala muito sobre negritude, sobre ancestralidade nesse sentido. Ele fala também um pouco de religião, ele faz algumas referências a religiões de matriz africana, na qual eu faço parte, então foi um livro que mexeu comigo por isso, porque ele faz referências que eu me vi ali, entendeu? São referências de uma ancestralidade que também me pertence. Porque ele é um livro muito poético, muito bonito. Ele fala da sexualidade, do amor, das relações, principalmente das relações físicas, de uma maneira muito crua e que mesmo numa época não tão liberal nas questões de pautas e etc, ele falou isso de uma maneira tão crua e, como é que eu posso dizer, sem banalizar o tema, sem tratar como um tabu, algo do tipo. E por que esses temas te atraiu? Porque acho que justamente por isso, porque ele foi uma quebra de padrões, né? E você percebe pelo próprio autor que isso foi uma insegurança para ele. Afinal, ele só autorizou a publicação do livro após a sua morte, porque ele tinha medo da repercussão disso e de como isso poderia afetar a reputação dele. A gente está falando do século XX. Nossa, acho que não tá meio relacionado, né? Mas também tem um livro que mexeu bastante comigo, né? Não no sentido, tipo, porque eu senti que foi algo comigo, mas porque foi algo que realmente, caralho, tipo, imagine isso. Foi o 7 Maridos de Evelyn Hugo. Total. Ele é muito bom, eu recomendo, tá? Porque é um filme que fala bastante de fé e esperança, e é uma coisa que a gente tá prestando muito nos dias de hoje, né? Eu acho difícil definir um livro que tenha me marcado. Eu acho que ao longo da vida eu tive alguns livros que foram me marcando muito de acordo com o período que eu estava vivenciando. Mas enfim, tem livros que são muito importantes para mim. Eu particularmente gosto muito de literatura do século XIX, né? O período do realismo é um período que me interessa bastante, até pela própria profissão. O fato de ter toda essa riqueza de detalhes históricos, né, naquele momento. Sou apaixonado pelas obras do Renascimento, os pensadores renascentistas, aqueles que relatavam sobre os espaços, né, desconhecidos dos europeus até então. Então gosto muito desse tipo de escrita, né, essa descrição de viagem, descrição de locais diferenciados. Isso é uma coisa que me agrada bastante, é um tipo de leitura que me chamou muita atenção. Então você recomenda? Muitas vezes, pode assistir. Vale muito a pena pra gente conhecer melhor. Eu recomendo todos, e o livro? Com certeza recomendaria. Eu recomendo pra quem tem uma mentalidade bem forte, porque é bem pesado, mas eu recomendo. Um espírito assim aberto para aceitar outras culturas, o jeito de, né, a Chimamanda escreve de uma forma muito poética. Então, se você estiver aberto e estiver disposto a chorar um pouquinho, mas levar isso como aprendizado, como lição, sim, recomendo. Recomendo muito. Ainda mais se, tipo, a pessoa tiver meio que uma mente pequena e não conseguir entender tanto o que as pessoas negras passam. Eu acho que seria uma série muito legal para entender mais ou menos como funciona. Realmente, né? E você consegue perceber que ela não é muito vista. Poucas pessoas falam sobre ela. Sim. Recomendo. Leiam. É claro que eu recomendo, todos deveriam ler. Nossa, muito bom. E você, como coordenador geral e também professor, né? O que você tem a dizer sobre esse passar dos anos? Como tem afetado a leitura? Porque dá para perceber que muitas pessoas estão parando de ler. E como isso afeta? Eu acho que a gente está numa época que ela é muito contraditória em alguns aspectos. A tecnologia, os celulares, a digitalização, eles vieram no sentido de facilitar muito o acesso à leitura. Então a gente tem grandes obras da literatura mundial, da historiografia, enfim, da ciência, que hoje elas são digitalizadas e elas estão abertas, elas têm acesso geral ao público. Em contrapartida, as pessoas leem cada vez menos. Né? A gente tem hoje aí uma troca, né, em relação aos jovens. Eles deixam o livro de lado, vão para as redes sociais,
querem a coisa muito rápida. Então assim, é o resumo do resumo, não é mais a literatura, não é mais a obra. E isso vai trazendo algumas questões importantes em relação ao conhecimento geral mesmo. Né? As pessoas perdem um pouco as referências da cultura da humanidade. Não estou falando nenhuma cultura específica, um território, um país, não. Obras gerais da humanidade. Recentemente a gente teve aí uma oportunidade de acompanhar a aula onde não se sabia quem era Dante, referências clássicas, né? Navio Negreiro, coisas que estão dentro do cotidiano da nossa sociedade. Né? São obras que falam da realidade da nossa sociedade. Então isso me preocupa muito. Me preocupa muito o fato de que os jovens hoje frequentam pouquíssimo as bibliotecas disponíveis, sejam as bibliotecas escolares, sejam as bibliotecas públicas. São Paulo tem excelentes bibliotecas públicas, excelentes bibliotecas de universidades, inclusive algumas instituições privadas que têm bibliotecas abertas ao público. Então, assim, é necessário que a gente tenha um retorno a isso, que as pessoas voltem a ler. Né? E ler é um exercício muito importante. Né? Você aprende palavras novas, você melhora a sua interpretação do texto, né? Aumenta aí o seu repertório, não só linguístico, mas cultural. Né? Uma obra vai te levar a outra obra. Isso é muito importante. A leitura ela é essencial. As pessoas estão perdendo essa capacidade. Tanto estão perdendo que, infelizmente, na escola, e tem que destacar, a gente percebe quando o aluno vai ler alguma coisa, é uma leitura muito, até eu usei essa expressão, né? Parece que está lendo uma bula de remédio. Né? Não se declama um poema, não se sabe por ênfase em determinadas palavras, em determinadas coisas. Assim, é quase que um apelo que eu faço. Né? Retornem aos livros. Leiam coletivamente, discutam as obras. Né? O livro ele só é útil se ele for lido. Tem gente que tem em casa um estante repleto de livros, mas aquilo só serve para pegar pó. Então assim, leia, recomende para um colega, empreste esse livro, troque esse livro. Faça com que o livro circule. Isso é necessário. Tá? É nesse sentido. Depois dessa breve, né, foi pouquinho, né, reflexão do Renatinho, vamos lançar um desafio aqui. Ele nem foi avisado. Você tem 2 minutos para falar com vocês aí, convencer eles a lerem. Falar sobre as coisas que eles devem ler. Realmente. Tem 2 minutos, assim. Eu acho que simplesmente você deve ler porque o livro ele vai te transportar para outro mundo. Nem todos nós temos possibilidades de conhecer outros lugares, de conhecer outras realidades, e o livro faz isso. O livro te transporta para a antiguidade, para a Idade Média, para a Idade Moderna, contemporânea, para outro país, para uma zona de guerra, para um local tranquilo. O livro te permite conhecer filósofos, te permite conhecer a ciência, o livro te permite conhecer coisas que não fazem parte do teu dia a dia e te faz revisitar, reler, ter um outro ponto de vista daquilo que faz parte do teu cotidiano. Você deve ler. Pronto, acho que não tem outra coisa para falar. O livro é a porta para o mundo. É isso, gente. Se o Renatinho falou, tá falado. Tchau. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Nossa, tava lembrando da época que eu dançava aqui nessa quadra. De verdade, foi um dos melhores momentos da minha vida. Não tenho nem o que descrever sobre ela. Você deve estar se perguntando, como assim? O que tem a ver a quadra? Eu tô aqui na grade, na arquibancada. Bom, no ano passado, em 2023, na verdade 23 não, né? 24, o pessoal do segundo ano do ensino médio na escola Embraer Nobre, que é onde eu tô fazendo a gravação, eles fizeram um musical aqui. E cara, foi um musical que mexeu tanto comigo, porque além de eu ter participado, foi algo tipo, uniu todo mundo. Uniu as músicas, as danças, e as danças eram tudo o quê? Dos anos 80. Então, até no figurino a gente tava arrasando. Então, cara, que saudade que dá, porque como se fosse ontem, né?
Voltei! Eu sei que você sentiu na minha foto, né? Ó. Aqui. Tá meio sujo, né? Mas tá. Bom, pessoal, e esse foi o vídeo. Mostrei um pouquinho, né? Não sei se vocês vão conseguir me ver e tal no vídeo. Eu tô de camiseta branca. Agora é um desafio. Vocês vão ter que tentar me achar. Mas, enfim, não é isso que eu venho dizer. Então, você sabe que é bem importante o pensamento crítico dos alunos. Gente, você tem que parar pra pensar. Isso não é só lazer. Você pode usar bastante isso em redações e desenvolver o pensamento crítico. E a partir disso podemos criar uma sociedade melhor. Você, a partir dos livros, séries e filmes, você consegue ter outro pensamento. Você, por exemplo, estava vivendo de uma forma, nossa, na mesmice, não sai dessa, não sai dessa. Até que você viu um filme triste, que não tem um final muito bom. Por exemplo, As 5 Passos de Você, também tem A Culpa das Estrelas. Você percebe que a vida é curta. Então, com esses conhecimentos socioculturais, muda a maneira de pensar. E o que realmente é muito importante. E podemos perceber que está cada vez mais em escassez. E, gente, é isso. Eu recomendo muito. São diversas séries que tem. Gente, eu recomendo também, caso você não tenha Netflix, Prime Video, pra ver filmes e séries, tem um piratinho que funciona, tá? É só você pesquisar lá e funciona muito bem. E é isso, velho. Espero que vocês tenham gostado. É isso. Tchau!